Olá, tudo bem? Edson Santos falando, voltando com mais um estudo aí para o nosso canal, aqui da Igreja Adventista do Carajá. É um prazer estar falando com vocês. Mais uma vez, o nosso desejo é que esse conteúdo possa invadir aí o seu coração, a sua casa. Você possa também compartilhar para os seus amigos, para pessoas que você quer ver lá no céu. O tema que nós vamos estudar é bastante importante. Então, é um tema delicado, complexo, mas eu tenho certeza que pelo poder do Espírito Santo de Deus nós vamos conseguir explanar bem esse estudo de hoje. Antes de iniciar o estudo, eu peço que você nos ajude na divulgação desse canal, para que essa luz possa brilhar na vida das pessoas. Então, eu te peço que você possa se inscrever, possa mandar esse link aí para os amigos, possa também curtir aí, dar uma curtida. Um like, na verdade, nesse vídeo, e assina também aí, ativa o sininho para que você possa receber as notificações de todo o conteúdo que nós vamos colocar aqui. São conteúdos baseados na palavra de Deus, que deve ser o fundamento de toda a vida do cristão. Então, se algo não estiver de acordo com a palavra de Deus, então a gente tem que deletar da nossa vida. O estudo que nós estamos fazendo é este aqui, Ouvindo a Voz de Deus. É um estudo fantástico, com temas realmente interessantes para aquele que deseja aprender mais da Palavra de Deus. E ele é composto de 27 lições, com temas variados. Estamos hoje fazendo o tema 3. Na última lição que nós abordamos, nós falamos sobre a criação. Nós entendemos ali que o homem foi criado por Deus. E o tema de hoje, como eu falei, é um tema delicado, é um tema que não se tem todas as respostas, mas a palavra de Deus dá alguma luz sobre o assunto, e nós vamos entender aquilo que Deus tornou revelado para nós através da palavra. Tem algumas coisas que nós só vamos entender no céu, Porque Deus tem mistérios que Ele só vai revelar quando a gente estiver lá no céu. Então o tema de hoje é a origem do mal, Nós vamos estudar sobre a origem do mal. Mas antes de iniciar o estudo, peço a todos que possam aí fechar os seus olhos e nós vamos falar com Deus e pedir orientação para fazer esse estudo. Nosso grande Deus, Pai da eternidade, Senhor da vasta criação, nós estamos aqui para reconhecer a Tua grandeza e dizer que o Senhor é soberano, supremo, e que o Senhor possa também ser soberano e supremo nesse estudo que nós vamos fazer agora. Que o Espírito Santo faça o trabalho que só Ele sabe fazer, que é nos selar, colocando em nós Teu nome e o nome do Cordeiro escritos em nossas frontes. E Ele possa também nos ensinar em toda a verdade, nos consolando e nos dando iluminação para entender a Tua palavra e esse assunto tão delicado. Que essa pessoa que hoje está fazendo esse estudo possa também entender a Tua vontade e possa praticar na sua vida e possa divulgar para o máximo de pessoas possível ao seu redor, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Então nós já oramos, já temos o estudo, já temos a palavra de Deus, então vamos para a nossa lição. Lembrando que a metodologia de ensino é baseada em respostas e perguntas, ok? Nós vamos ler alguns textos, algumas vezes nós vamos usar a Bíblia e algumas vezes nós vamos usar as telas, os textos que vão aparecer aqui na tela. Relembrando o último estudo, nós falamos sobre a beleza da criação divina. E o que é que nós vimos nesse estudo? Nós aprendemos que a terra, antes de ser criada, era sem forma e vazia. E quando era sem forma e vazia, o Espírito de Deus estava pairando sobre a terra. Então, assim, o Espírito de Deus ele tem uma atuação desde o princípio da criação da terra e em toda a história até a volta de Jesus Cristo. O Espírito Santo vai atuar nesse planeta. E aí, o que aconteceu? Deus ele falou, e tudo se criou. Então, pela ordem de Deus, os céus e a terra foram criados. E foram criados por Deus. Um Deus soberano, inteligente, poderoso,
onisciente, onipresente, onipotente, um Deus que criou a Terra em 6 dias. E 6 dias literais, né? Nós não somos processo de milhões ou milhares de anos de evolução, mas somos frutos de uma evolução criada pelas mãos do próprio Deus. E quem que estava presente na criação? Nós aprendemos que estava presente Deus Pai, Espírito Santo e Deus o Filho. Aprendemos também que o homem foi criado do pó da terra. Então, nós somos feitos do pó da terra. E diferente do homem, a mulher foi criada da costela de Adão. Apesar de ter a mesma essência, né, do homem, que é criado do pó, e também ter recebido o fôlego da vida, que é a vida que vem de Deus, mas ela foi criada da costela do homem. Adão e Eva deixaram o jardim e se tornaram sujeitos à morte por causa da desobediência à palavra de Deus. Então isso foi o que nós aprendemos na última lição, que teve como tema a beleza da criação, que foi o tema que nós estudamos. E agora nós vamos estudar o tema 3, que é a origem do mal. E aí surgem algumas perguntas, né? A primeira delas é como harmonizar um Deus amoroso. A palavra de Deus diz que aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4,8 diz isso, ok? Então, como é que eu posso harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doenças, sofrimentos, morte, violência, terrorismo, roubos, assassinatos frios que acontecem todos os dias? Como é que eu consigo harmonizar tudo isso com esse Deus que é chamado de amor na própria palavra que foi inspirada pelo Espírito Santo? Será que Deus realmente é culpado? É Deus responsável, né, por tudo isso? Por todas as tragédias que nós encontramos no dia a dia? As guerras, as fomes, os terremotos, os assassinatos, os crimes, a corrupção. Será que Deus tem parte nisso tudo? Será que Deus é responsável, né, por todas essas maldades que acontecem nesse mundo? É isso que nós vamos aprender nessa lição. Vamos, antes de entrar dentro do assunto e ver aqui as primeiras perguntas e ler os primeiros textos, nós vamos abordar alguns fatos importantes aqui sobre um anjo, né, um anjo que se chamava Lúcifer. E esse anjo, que foi criado por Deus, ele se rebelou contra Deus. E esse anjo chamado Lúcifer se tornou Satanás. E ao se tornar Satanás, né, ou seja, acusador, enganador, ele enganou 1/3 dos anjos. E levou também o homem ao pecado. Então observe que nós temos um ser aqui envolvido em várias situações, né, em rebelião. Ele se torna Satanás. Ele engana 1/3 dos anjos. Ele leva o meu pecado. E no céu, nós vamos ver na lição, existiam muitos anjos. Então 1/3 dos anjos realmente representam uma quantidade enorme de anjos que ele conseguiu enganar, né, com sua rebelião, com aquilo que ele insinuou no céu. E depois ele levou o homem ao pecado, no caso Adão e Eva. Então, o que acontece? Esse ser, ele é o responsável por todo o mal que existe. 1 João 3,8 diz que ele vive pecando desde o princípio. E o próprio Jesus, em João 8,44, como está aqui, você pode ler depois. Ou você pode dar uma pausa aí e ler esse texto. Diz que ele foi homicida desde o princípio. E Jesus também disse que ele é mentiroso. Ele é o pai da mentira. É por isso que Deus abomina a mentira, né? Então, nós como cristãos, nós não devemos participar da mentira, porque o diabo, o próprio Lúcifer, ele é o pai da mentira. Então observe que com esses detalhes aqui, né, nós já percebemos que a origem do mal não está na pessoa de Deus.
E nós vamos ver através da lição mais alguns conceitos sobre isso. Vamos lá. A palavra de Deus diz que Jesus ele venceu na cruz. E por Jesus ter vencido na cruz, Jesus ele tem o direito de colocar fim, né, à obra de Lúcifer, à obra das trevas. Porque Jesus morreu em lugar do ser humano, que Lúcifer havia feito pecar. E lá em Mateus 25:41, Mateus 4:1 ao 3, diz que finalmente esse ser será destruído. Existem também outros versos paralelos que você pode encontrar a destruição de Lúcifer. Também no livro de Apocalipse, que é um outro estudo que nós vamos fazer no futuro, diz que ele vai ser finalmente destruído. Então, olha só como a origem, né, do mal, através do que nós vimos aqui, ele muda de figura, né? Se você pegar a palavra de Deus, se você ler alguns textos, você vai ver que a origem do mal começa na vida de um anjo que era perfeito e que pecou. Aí você pode estar perguntando, como é que um anjo perfeito, né, que veio no céu pecou? Aí existe algo chamado livre-arbítrio, que nós vamos comentar aqui no decorrer da lição. Mas vamos então para a primeira pergunta da nossa lição de hoje. E diz o seguinte: de quantos anjos é composto o exército de Deus? Então, a pergunta é muito simples. Quantos anjos existem no céu? 10, 20, 1.000, 100.000? E aí, quantos anjos existem no céu? Vamos abrir em Apocalipse capítulo 5. Apocalipse capítulo 5, verso 11. Eu vou ler esse texto, depois eu coloquei ele aqui na tela. Apocalipse capítulo 5, verso 11 diz assim, ó: então olhei e vi a voz de muitos anjos. Então, observe que havia muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciãos. Então aqui nós temos João na ilha de Patmos tendo uma visão, né? E ali no livro de Apocalipse 5:11 ele fala sobre ter visto a voz de muitos anjos. E ali ele relata que havia milhares e milhões de milhões. Lembra que lá, um pouquinho atrás, nós vimos que Lúcifer ele enganou 1/3 dos anjos do céu. Agora imagine se no céu, o texto deixa claro que existem milhões de milhões. Então, pode ser 100 milhões, 200 milhões, 300 milhões, 500 milhões. E fez com que esses anjos se rebelassem contra Deus. Então, realmente havia uma quantidade imensa de anjos. Então, vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhões e milhares de milhares. Ou de milhares de milhares, ou de milhões de milhões. Então, irmãos, amigos, existiam muitos anjos no céu, né? De acordo com a palavra de Deus, existia muitos anjos no céu. E a palavra de Deus declara que os anjos foram criados por Deus. Através de Jesus Cristo, né, ele que é antes de todas as coisas, tudo subsiste. Então, através de Jesus, tudo foi criado. E esses anjos, eles são ministros. Eles são ministros, né, que são enviados para auxiliar a cada um de nós no processo de herdar a salvação. Então, eles desempenham funções importantes no governo de Deus. E a própria palavra de Deus diz que eles existiam antes da criação da Terra. Então, antes desse planeta ser criado, há 6.000 anos atrás, os anjos eles já existiam, com a natureza superior do ser humano, porque eles são seres celestiais, espirituais. E lá em Jó 38, 4 ao 7, fala sobre isso, sobre a criação dos anjos. Então, respondendo a nossa pergunta, de quantos anjos é composto o exército de Deus? É composto de milhares, ou de milhões,
ou de milhares de anjos. Então existe realmente uma quantidade imensa de anjos no céu, assim como existe uma quantidade imensa de anjos que foram enviados, né, aqui para a Terra. Porque houve uma guerra no céu e a gente vai estudar sobre isso, né, essa guerra que houve no céu, uma batalha, e esses anjos eles foram enviados para esse planeta. Vamos então para a segunda questão. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Por que ex-líder dos anjos? Porque Lúcifer ele era um dos principais anjos que existiam no céu. E ele foi criado e ele era o comandante das hostes celestiais. Era um anjo muito respeitado, né? Muitos tinham simpatia com Lúcifer, porque era um anjo que estava constantemente na presença de Deus. Então todos amavam Lúcifer. E só que aconteceu algo com ele. Está lá em Ezequiel, capítulo 28, versos 14, 15 e 17. Vamos ver o que é que diz aqui esses versos. No verso 28, 14 diz: Tu eras querubim da guarda, ungido. Então ele era um querubim, ou seja, que ficava na presença de Deus. E te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus. Então no monte do santo de Deus se faz uma referência ao lugar, ao trono de Deus, na presença de Deus. No brilho das pedras andava. No verso continua dizendo, no verso 15, perfeito era nos teus caminhos. Então era um ser perfeito, belo, glorioso, desde o dia que foste criado até que se achou iniquidade em ti. Agora, como é que surgiu a iniquidade em Lúcifer? Né? Que coisa! Um ser perfeito, glorioso, mas se achou iniquidade nele. É porque Deus nos criou com livre arbítrio. Ele nos deu a capacidade de fazer escolhas próprias. Por quê? Porque Deus, Ele não quer de você, Ele não quer dos anjos, Ele não quer de nenhuma criatura que vive nesse vasto universo uma adoração forçada. Ele precisa de pessoas que o adorem, né, com amor espontâneo, não forçado. Então ele deu a liberdade de escolha para todo ser que ele criou, seja seres espirituais ou seres físicos, visíveis ou invisíveis. Então, tanto o homem como os anjos, eles têm a liberdade de escolha. Então foi por isso que o pecado nasceu em Lúcifer, porque ele escolheu fazer algo daquilo que Deus determinou. E nós vamos estar estudando isso aqui, certo? Vamos ver mais um verso que diz, que é o verso 17, que diz: elevou-se o teu coração por causa da sua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor, lanceste por terra diante dos reis e te pus para que te contemple. Então, olha só, ele olhou para ele e ele achou, olha, como eu sou realmente glorioso, belo, sou inteligente, sou sábio, né? Eu sou comandante de todas as hostes celestiais, eles me amam, eles me adoram, eles gostam de mim, eles me respeitam. Então ali ele começou, né, começou a nascer no coração de Lúcifer algo que Deus abomina, que é o orgulho, certo? E a exaltação. E isso fez com que Lúcifer se apossasse daquilo que Deus tinha dado de mais precioso, que era a livre escolha. E ele escolheu se tornar Satanás. Ok? Vamos dar uma olhada então aqui na pergunta. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Diz que perfeito era nos teus caminhos, até cometer iniquidade. A palavra de Deus diz que todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. Certo? De fato, o pecado é transgressão da lei. Olha só, isso é muito interessante. Isso está em 1 João 3,4. O que acontece? Lúcifer questionou a grande lei de Deus. Sabe aquela lei? Nós vamos ter um estudo sobre isso. Foi a lei que Deus escreveu com o próprio dedo. A lei que contém os 10 mandamentos. Inclusive o sábado, que nós aprendemos na lição 2, que fala que Deus, no sétimo dia, descansou de toda a sua obra, abençoou e santificou o sábado. E lá
Em Êxodo diz que Deus fala: lembra-te do dia de sábado para o santificar, pois em 6 dias Deus fez o céu e a terra, o mar e as fontes das águas. Então, Deus manda nos lembrar que Ele é Criador. E essa mesma lei, Ele colocou dúvida na cabeça dos seres criados, né, sobre a lei de Deus. Então, acabou que, pela escolha dele, ele cometeu o pecado ao transgredir a lei de Deus. A função de Lúcifer no ambiente, irmãos e amigos, era de importância singular. E ele era um querubim da guarda. O que isso significa? Isso significa que ele era um querubim cobridor, ou seja, ele se achava vinculado à administração do governo de Deus. Era um anjo cobridor da lei de Deus. Agora, esse próprio anjo que cobria a lei de Deus foi o anjo que se rebelou contra a própria lei de Deus, achando que a lei dele não era justa. Certo? Mas depois de 6.000 anos, está provado que o império que Lúcifer prometeu aos anjos e aos seres criados, realmente é esse mundo que nós nos encontramos, um mundo de trevas, de pecado, de morte, de sofrimento, de guerras, né, de doenças, epidemias, pandemias, enfim. Esse foi o reino que ele criou, esse anjo que era o cobridor da lei de Deus. Lúcifer era o primeiro em honra depois do Filho de Deus, depois de Jesus Cristo. Então, e uma coisa interessante, ele, quando era um ser perfeito, quando ele não tinha decidido sair dos caminhos de Deus, ele tinha prazer, alegria em executar as ordens divinas. Vamos lá? Continuando aí, vamos ver aqui a pergunta 3. Que outros aspectos esse anjo cometeu? Que outros pecados, desculpa, esse anjo cometeu? Lá em Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14, diz o seguinte. Essa aqui você vai marcar se é verdade ou falso. Eu vou ler aqui e nós vamos estudar esse verso. Esse capítulo e esse verso de Isaías 14, 12 ao 14. Diz assim, ó. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alvorada. Lá em Apocalipse também faz referência, certo? 22:16 a isso. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no teu coração, subirei ao céu e erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Verso 14. E subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo. Então, olha só que interessante. Ele agora deseja ser a estrela da manhã. E a estrela da manhã é só Jesus Cristo. Jesus Cristo é a estrela da manhã verdadeira. E ele almejou ser essa estrela da manhã. Ser o filho da alvorada. Ele achou que ele determinou no coração dele que ele iria subir, né, ao céu. Iria subir aos céus. E erguer o trono dele. E ele seria como Deus. Mas Lúcifer, por mais que ele tivesse conseguido êxito nessas ideias, jamais ele poderia ser como Deus. Por quê? Porque Lúcifer é um ser criado. E Deus, ele não é um ser criado. Ele é um Deus autoexistente. A palavra de Deus chama ele de princípio e o fim, o alfa e o ômega, o Pai da eternidade. Ou seja, Deus criou a própria eternidade. Então, Lúcifer, ele não é um ser eterno, porque a eternidade de Deus, porque a vida dele depende da eternidade de Deus, que o Pai concede a todo ser que ele criou. Então, por mais que ele chegasse ao trono e assumisse a posição de soberano do universo e tudo mais, ele seria um ser criado, mas que teria um limite de existência. Porque para sobreviver, ele precisa que Deus lhe conceda a vida.
Então, assim, as ideias de Lúcifer realmente elas não faziam sentido. Mas mesmo assim ele conseguiu causar confusão na cabeça de muitos anjos. E ainda assim, em todas as épocas deste mundo, ele causou confusão na mente dos homens. E tem causado também hoje. Enganando pessoas, porque ele é o pai da mentira. Ele é homicida desde o princípio da criação do mundo. E quando ele vem para roubar e destruir, diz a palavra de Deus. Okay? Então aqui está os versos, né? Como caíste do céu a estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra. A gente já leu. Ele dizia no coração dele, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus. As estrelas aqui representam anjos, né? A gente vai ver depois em um estudo que fala sobre os símbolos, o que significa algumas palavras na palavra de Deus. E estrelas quer dizer anjos. Então, acima das estrelas de Deus, ou seja, dos anjos de Deus, exaltarei o meu trono. E no monte da congregação, o monte faz referência ao que? Ao trono de Deus. Né? O trono de Deus, onde ele se assenta, onde ele está ali no santuário celestial. Então Satanás agora, como usurpador, ele diz que vai se assentar no monte, no trono de Deus. E vai subir acima das mais altas nuvens e será semelhante aos Altíssimos. Então realmente ele tinha as ideias realmente distorcidas e acabou transformando Lúcifer em Satanás. Então vamos marcar aqui as verdade ou falso. Queria sentar-se no trono de Deus, isso é verdade ou falso? Verdade, né? Ele colocou isso no coração dele. Pretendia ser semelhante ao Altíssimo, verdade. Queria o lugar de Deus e ser adorado, verdade. Lúcifer sempre quis adoração, né? Ele almejava isso. E amou a Deus? Não, isso foi falso. Ele não amou a Deus porque ele não reconheceu que ele tinha sido criado por Deus, e Deus tinha lhe dotado de dons especiais, de grandeza, de glória, né? Ele era um anjo influente. Deus tinha colocado ele em uma posição acima dos demais anjos, mas mesmo com tudo isso, ele não amou a Deus. Então, realmente, ele preferiu fazer aquilo que ele achava melhor. Lúcifer, ele atentou contra Deus. É o que nós aprendemos aqui. Porque ele queria se assentar no trono dele, ser adorado e comandar o universo. E aí, quando ele criou no coração esse desejo, o que aconteceu? Ele desenvolveu o sentimento de exaltação própria. E a humildade foi saindo. E o orgulho foi tomando conta do coração dele. E cada vez que passava o tempo, ele ficava descontente com a posição honrosa que ele tinha. Ele já não estava satisfeito em ser, depois de Jesus Cristo, né, a pessoa mais importante do governo de Deus. O anjo mais importante de todas as hostes celestiais que existia. E olha que nós estamos falando de milhares e milhões de milhões. E mesmo assim, ele não se sentiu honrado, né? Ele achou que ele não devia honrar a Deus. E ele acabou, infelizmente, se tornando o acusador. Ok? Vamos então aí para a próxima pergunta. A pergunta 4 diz o seguinte: qual foi o resultado da rebeldia desse anjo? O que aconteceu ali? O que aconteceu quando esse anjo se tornou rebelde? Qual foi o resultado? Em Apocalipse 12, 7 ao 9, diz o seguinte: diz que houve peleja no céu, Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, que é Satanás, e também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Então observe que houve uma guerra no céu. Então Miguel se levanta, Miguel aqui é Jesus Cristo, e os seus anjos, que são aqueles que não foram para o lado de Lúcifer, e agora eles vão guerrear contra Lúcifer e aquele 1/3 que ele tinha enganado, né, dos anjos do céu. Então foi uma guerra realmente grandiosa. Mas ali diz que Lúcifer ele não prevaleceu, assim como ele não vai prevalecer também quando Jesus voltar em poder, grande glória.
Mas observe que houve sim uma guerra no céu. E diz que foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquela mesma serpente que enganou Eva, lá no Jardim do Éden, certo? Que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, vem a pergunta, qual foi o resultado da rebeldia desses anjos? Houve no céu uma grande peleja, uma grande guerra entre Cristo, né, que é Miguel, e Lúcifer. Entre Cristo e seus anjos, Lúcifer e seus anjos. Então essa guerra acabou com a derrota parcial de Lúcifer. Por quê? Porque ele ainda está guerreando contra o governo de Deus neste mundo. Né? Há 6.000 anos ele está guerreando contra o governo de Deus. Mas logo, logo, quando Jesus voltar, essa guerra terá fim. E esse anjo será finalmente derrotado de forma permanente. A palavra de Deus diz em Apocalipse capítulo 20, verso 2, que Jesus ele vai prender o dragão, a antiga serpente, né, que é o diabo, Satanás. Você pode ver lá depois, Apocalipse 20, verso 2, lá diz isso. O mal, ele surgiu no céu, certo? Isso está claro. E esse mal surgiu através de um anjo de luz, né, de um anjo poderoso, glorioso, belo, sábio. Por quê? Porque ele se rebelou contra Deus. Exaltação própria. Ele tinha livre escolha de fazer aquilo que ele achasse melhor. E por causa disso ele passou a se chamar Satanás. Nesse conflito, como eu falei para vocês, uma terça parte dos anjos se uniu a ele. E assim eles foram expulsos do céu para a terra. Isso está em Apocalipse 12, 4. Você pode ver. Lá diz que ele foi expulso do céu. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, ou seja, dos anjos do céu. Isso está em Apocalipse capítulo 12, verso 4. Vamos lá? Vamos passar para a próxima pergunta então. Capítulo 5, verso de Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. Desculpem. A pergunta é a seguinte: que advertência Deus fez a Adão e Eva no jardim? Então agora Deus faz uma advertência a Adão e Eva, né? E nós vamos ver aqui na Bíblia o que é que diz, ali em Gênesis capítulo 2, verso 15 ao 17. Vamos ver o que é que diz aqui. Diz assim: ó. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que dela comer, certamente você morrerá. Então olha só, Deus agora coloca o homem no jardim. A gente aprendeu na lição 2 que Deus criou o homem, colocou ele no jardim para cuidar, cultivar, um jardim bonito, belo. E Deus agora dá uma ordem: olha, você pode comer de todas as frutas que tiver. E existia a fruta de todo tipo. Mas existia uma fruta ou uma árvore colocada no centro do jardim, que era conhecida como a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela árvore representava a obediência a Deus. Representava a obediência à lei de Deus. A lei que o homem tem pisado hoje. E aí, assim como Lúcifer pisou no céu e fez o homem pisar aqui na terra, ele tem feito o homem por toda a história pisar a lei de Deus. Ao ponto das pessoas falarem que a lei de Deus, que foi escrita pelo próprio dedo dele, que foi colocada dentro da arca, onde Deus se manifestava em cima, não deve mais ser observada, ou não é mais validada. Só que a palavra de Deus diz que a lei de Deus é eterna. Se você pegar Salmos, capítulo 119, é um capítulo imenso, mas se você ler, você vai ver várias referências sobre a lei de Deus. Na verdade, o Salmo 119 é uma declaração do salmista a eterna, a boa e a santa lei de Deus. Você pode ler lá que você vai encontrar lá leis, mandamentos, ordenanças. Então é um salmo todo com essa declaração.
Então observe, né? Deus ali dá uma ordem que o homem não deveria comer. E o que aconteceu? O ser humano, ele perdeu a imortalidade. Ele perdeu a imortalidade por causa da desobediência. Deus tinha dado uma ordem, mas ele desobedeceu. Interessante que o homem também, assim como Lúcifer, tinha livre escolha e ele escolheu desobedecer. Então vamos ver. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem, colocou no jardim do Éden para cultivar e guardar. Já li aqui. E ele deu a ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comesse dela ia morrer. Então, qual a resposta que nós temos aqui? Disse Deus, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se comer, certamente morrerá. Então, a ordem de Deus foi clara. Olha, vocês não podem comer dessa árvore. Eu estou dando para vocês a vida, esse belo jardim. Eu soprei em vocês o fôlego da vida eterna. Eu dei parte da minha vida para vocês. Mas se vocês forem desobedientes, se vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Mas mesmo assim, o homem escolheu comer da árvore. Pela desobediência, ele perdeu a imortalidade. E aí o pecado atingiu, meus amigos, todo mundo, desfigurando dos homens a imagem, né, divina. Então o homem deixou de ter a imagem completa divina, né? E além dos aspectos de imagem, ele também foi impactado nos aspectos físicos, mentais e espirituais. Então a sua própria natureza, né, foi afetada. Então observe o estrago, né, que o pecado fez. Diz Romanos 8:22 diz o seguinte: sabemos que até hoje toda a criação geme e padece como em dores de parto. Por quê? Porque o pecado realmente destruiu a ideia, o plano que Deus tinha para a humanidade, né? Deus fez o homem para viver eternamente. Em Eclesiastes diz que Deus colocou no homem o desejo de vida eterna. Por que muitas pessoas não querem morrer? Porque o que nós temos de Deus é vida. E Deus não conhece a morte. Então o homem não quer morrer porque o que vem de Deus é vida. Não vem de Deus trevas nem morte. Porque são coisas que não fazem parte da natureza dele. A morte não faz parte da natureza de Deus. Como nós somos feitos à imagem e semelhança dele, então quando ele nos dá a vida, ele nos dá também um desejo de eternidade. Porque a Bíblia diz que ele é Deus de eternidade em eternidade. Ele é o eterno. Então você entende porque o homem ele não se dá bem com a morte. Há mais de 6.000 anos a humanidade ainda não se acostumou com a morte. Você perde uma pessoa que você ama, enfim. Por quê? Porque nós não fomos feitos para morrer. Entendeu aí? Então vamos lá. Só quero lembrar o seguinte: se você tiver dúvida, aqui embaixo do vídeo você vai encontrar os links de apoio. Você vai encontrar essa lição em PDF que você pode baixar, imprimir, estudar. Você vai encontrar os e-mails para entrar em contato, link de WhatsApp para você entrar no grupo se quiser, o link do Facebook, está tudo aí, certo? Então aproveita aí, dá uma olhada, se inscreve também no canal, compartilha esse conteúdo aqui que esse estudo tá uma benção. Vamos lá, continuando. Contrariando a advertência divina, o que a serpente disse à mulher? Então agora a serpente, que é Satanás, né? Ele vai tomar uma posição diante daquilo que Deus fala. Então Deus dá uma ordem em Gênesis 2, 15 ao 17. Deus fala algo para o casal, para a humanidade. Mas contrariando aquela advertência e a ordem de que Deus tinha dado, assim como ele fez lá no céu, ao enganar os anjos, ele também agora contraria a advertência dada à humanidade. É o que nós vamos ver no relato de Gênesis 3, 1 ao 5.
O relato de Gênesis 3, 1 ao 5, na verdade é o relato da queda do homem. Então aqui começa o processo de queda do homem. Mas a serpente é mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. É assim que Deus disse que não comereis de toda a árvore do jardim? Então é que ele chega com a palavra aos ouvidos da mulher semelhante àquilo que Deus tinha dito. E ele gosta de fazer isso, em todas as épocas e atualmente. Ele chega com palavras parecidas. Ele faz essa insinuação. É assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? A mulher de pronto responde, porque ela tinha aprendido diferente. Ela diz, olha, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a mulher rebate aquele conceito novo, que ela nunca tinha ouvido. Ela falou, não, meu amigo, não é assim não, olha. Nós podemos comer de todas as árvores. Mas aquele fruto que está ali, aquele ali no meio do jardim, esse aí que você está, na verdade, aí, porque a serpente estava na árvore, Deus disse, não comer não pode comer não. Nem tocar nele, porque senão vai morrer. E aí a serpente rebate a mulher. Satanás rebate a mulher, usando aquela serpente, e disse, olha, é certo que vocês não vão morrer, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Então, olha só que coisa, Então Deus falou, olha, se vocês comerem, vocês vão morrer. Então aqui pela primeira vez, Satanás, ele lança a ideia, certo? Que existe vida após a morte. Como? Porque Deus falou, olha, vocês são pó e após vão voltar. A gente tem uma lição depois que vai falar só sobre isso. Mas nós vamos chegar lá. Mas dando uma pincelada rápida, Deus diz, vocês são pó, e se vocês comerem, vocês vão morrer. Então Satanás vem e fala, olha, vocês não vão morrer. Espera aí. Nós temos aqui um Deus soberano, criador, eterno, poderoso. E nós temos aqui um ser criado. Quem que está com a razão? Quem disse a verdade? Se a Bíblia diz que Satanás é pai da mentira, e é homicida e mentiroso, desde a fundação do mundo. É claro que Deus é a verdade. Porque a palavra de Deus é a verdade. Deus não é homem para mentir. Deus não é criatura. Ok? Então, aqui nós temos a primeira ideia de vida após a morte. Satanás está dizendo que existe vida após a morte. Que o homem é eterno. Que o homem não morre. Certo? O homem seria eterno sim, se ele não tivesse pecado. Porque ele está para sempre recebendo a eternidade provinda de um Deus Criador. Mas a partir do momento que o homem peca, ele quebra essa separação. Então, o que acontece? Quando ele lançou isso na cabeça da mulher, ele fez uma confusão imensa na mente de Eva. Então, ali, Lúcifer, ele não teve êxito em perpetuar a rebelião lá no santuário celestial, lá no céu. Então o que ele fez? Ele veio agora atacar a raça humana, lá no Jardim do Éden. E ele usou ali o que? A estratégia foi semear dúvida no coração de Eva, e é isso que ele tem feito. O trabalho de Lúcifer é semear dúvida no coração dos homens, das pessoas. E ele usa mesmo até a palavra de Deus, só que de forma diferente, camuflada. Se você for lá ver na tentação de Jesus, lá nos evangelhos, ele usou muitas vezes trechos da palavra de Deus, porque está escrito que Deus vai dar ordem aos seus anjos para te socorrer. Entendeu? Então ele tem conhecimento da palavra de Deus, só que o que ele faz? Ele distorce a palavra de Deus, distorce a lei de Deus. Ele muda o dia de sábado, entendeu? Então ele tem esse argumento. Nós estamos falando de um anjo com uma mente super poderosa, com anos de existência. Imagine em que período Lúcifer foi criado. Quantos mundos Lúcifer
provavelmente viu Deus criar estrelas na galáxia, no universo inteiro. Então o anjo, com uma sabedoria elevadíssima, né? Então agora ele semeia aquela dúvida, e tem feito isso em toda a história. Então você precisa fazer com que a palavra de Deus responda às suas dúvidas. Não deixe que Satanás espalhe dúvidas na sua mente. Então, pelo engano, ele levou aquela mulher, levou Eva a duvidar, né? E fez com que ela desobedecesse a Deus. E quando ela pecou, ela se tornou um agente de Satanás na rebelião. Então, todos aqueles que se colocam do lado do inimigo, eles se tornam agentes. Os próprios anjos do céu, eles lutaram ao lado de Lúcifer contra o próprio Jesus, Miguel. E a gente sabe que, através de Jesus Cristo, todas as coisas foram criadas. Tudo foram criado por meio dele, porque ele é a palavra, ele é o verbo. E tudo foi criado por meio dele. Então, aqueles anjos criados pelo próprio Jesus Cristo foram manipulados por Lúcifer de tal forma que eles lutaram contra o seu próprio Criador. Forte isso, né? Mas foi assim que aconteceu. Então, Lúcifer ele tem, né, esse poder de tornar pessoas, seres visíveis e invisíveis, agentes dele na rebelião contra Deus. Ok? E o que aconteceu? Quando o homem peca, acontece algo que você precisa entender. Deus é um Deus santo. Então o pecado, ele é profano para Deus, é abominável para Deus. Então o pecado nos separa de Deus. Se você ler Isaías 59, verso 2, lá diz assim, no entanto, são as vossas maldades que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Os vossos pecados nublaram e esconderam de vós a face do Senhor. Então é o pecado. O nosso pecado nos esconde da face de Deus. É tanto que depois desse episódio, Adão e Eva se esconderam. Por quê? Por causa do pecado. Então o pecado causa essa separação. Ok? O grande problema do pecado é isso. É que separa você de Deus, separa você de Jesus Cristo, separa você do Espírito Santo, separa você da eternidade, das coisas que Deus preparou para a humanidade, da vida eterna. Então você tem que ficar longe do pecado. Então vamos lá. A serpente disse, é certo que não? Morrerás e serei como Deus. Então duas mentiras que ele ensinou. Observe como as pessoas hoje em dia falam de vida após a morte. Não, mas não vamos morrer. Né? Depois que a gente morre, vai para um lugar... Não é bem assim que a Bíblia ensina. Então Satanás ele camufla as coisas. Existe uma teoria da nova era, que diz que cada um é um Deus. Você é o Deus. Certo? Então, as pessoas querem ser como Deus. Querem ter autonomia, querem viver a vida própria. Não querem ter uma lei. Querem viver a sua plena liberdade. Mas na verdade são escravas, né, do próprio inimigo. Vamos para a pergunta 7. Que certeza Deus transmitiu a Adão e Eva quando eles pecaram? Então agora aqui entra algo em cena fantástico, né? A palavra de Deus diz que somente o Espírito de Deus é capaz de entrar na mente do Deus Todo-Poderoso, certo? Só o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. Então, quando Lúcifer fez o homem pecar, ele achou que ele tinha colocado Deus em um beco sem saída. Por quê? Porque Deus, ele é amor e justiça. Então, se ele destruísse o homem ali, ele ia ser justiça. Ok? Ele ia ser justiça. Mas ele não ia ser amor e misericórdia, porque o homem ia morrer sem ter uma oportunidade de perdão. Se ele perdoasse o homem, ele não ia ser justiça. Então Lúcifer ia questionar: você não é justiça? E por que você vai perdoar o homem que pecou? E onde está a tua justiça? O que você vai fazer? E se ele fosse justiça, ele ia dizer: mas você não é amor? Onde está teu perdão?
e a tua misericórdia. Então, como Lúcifer não tinha acesso aos segredos de Deus, ele não sabia que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já tinha criado um plano da redenção antes da fundação do mundo ou antes de qualquer ser criado no universo. Eles já tinham estabelecido o plano da redenção. Então, quando eles decidiram, vamos criar vida nesse universo, mas antes de criar vida nesse universo, vamos criar um plano da redenção. Por que esse plano da redenção? Porque o homem vai ter o livre-arbítrio, ele vai poder escolher entre nos amar ou não amar todos os seres criados. Então era preciso que tivesse esse plano. Então já estava ali, detalhado, planejado. E Lúcifer não sabia disso. Então ele achou que ele tinha colocado Deus em um beco sem saída. Certo? Mas vamos ver o que aconteceu. A palavra de Deus diz que o homem se escondeu de Deus. Certo? O homem se escondeu de Deus quando viu os passos de Deus no jardim. Lá em Gênesis capítulo 3 você vai ver isso. Mas em Gênesis 3:15 diz o seguinte: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Dela, este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Olha só. Isso aqui Deus falou para Adão, para Eva, mas principalmente para a serpente. Adão e Eva estavam ali e eles ouviram essa declaração. E essa foi a primeira profecia que apresentava a solução do pecado, pois apontava para o Cordeiro de Deus que iria tirar o pecado do mundo, apontava para Jesus Cristo. Então Deus estava dizendo o seguinte, olha, e aí Satanás não esperava por isso. Então quando Deus falou isso, Satanás e todos os anjos, eles não podiam acreditar no que estava acontecendo. Todo o universo ali entendeu que realmente Deus era amor e justiça. E que Satanás, a partir daquele momento, ele não tinha razão nas suas insinuações. Quando ele questionou o governo de Deus, a lei de Deus, a autoridade de Deus, a forma como Deus governava o universo. Se você ler o verso 14, lá diz que então o Senhor declarou a serpente. E aí depois ele continua. Ele fala, sobre o seu ventre você rastejará e pó comerás todos os dias da sua vida. Aí ele diz, na continuação, porém inimizade entre você e a mulher. Ok? E ali ele declara que Jesus viria para tomar o lugar do homem. Então agora Deus era o quê? Deus ao mesmo tempo era justiça e ao mesmo tempo era amor. Por quê? Era justiça porque ia entregar o seu filho para morrer em lugar do homem, porque tinha que haver a justiça, certo? E ao mesmo tempo ele era amor, porque ele estava dando a oportunidade de graça, de perdão e de misericórdia para o homem. E por essa, meus amigos, o inimigo ele não esperava. Jesus Cristo, o descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Que coisa, hein? Jesus Cristo, descendente da mulher, esmagaria a cabeça da serpente. Lembrando que a serpente aqui é quem? É o próprio Lúcifer. Então, ficou certo que ele deixaria o céu através de um ministério de encarnação. Ele se tornaria um homem. Está lá em João, capítulo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Certo? Nasceria de uma mulher e viveria aqui desse ser humano, como ser humano. Passaria pelas nossas angústias, pelos nossos sofrimentos, teria sede, fome, sono, cansaço, mas ele iria enfrentar a morte aqui, iria morrer, mas pela sua morte e ressurreição, ele iria decretar para sempre o fim do domínio de Satanás. Então o que nós percebemos aqui em Gênesis, capítulo 3, 8 ao 15, é que Deus não abandonou a humanidade ao pecado. Deus não abandonou. Ali no Éden, Deus foi o primeiro sacerdote
Porque quando Adão e Eva pecaram, eles perceberam que estavam nus. E eles colocaram folhas de figueira, certo? O que é que Deus fez? Deus providenciou um sacrifício, e aquele sacrifício já começava a apontar, a simbolizar a morte do Filho de Deus pelos pecadores. Mas esse sacrifício só pode valer a pena se você crer, se você aceitar no plano da salvação estipulado por Deus. Então, para ter valia, é preciso que você o quê? Aceite. Então, ali em Gênesis 3,15, nós temos a primeira profecia messiânica, né? Que mostrava e apontava para Jesus Cristo, que iria por fim esmagar a cabeça da serpente, ou seja, destruir para sempre a rebelião de Satanás. E Jesus veio, né? Mas isso é outra história que nós vamos aprender. Vamos então para a pergunta 8, ok? De que maneira Satanás nos engana hoje? Então Satanás ele usa alguns artifícios para nos enganar, ok? E como é que ele nos engana hoje? Existem 2 versos que nós vamos ler aqui. Existem várias formas que ele utiliza para enganar as pessoas, né? Para fazer com que as pessoas não acreditem em Deus. Um exemplo, ele faz as pessoas acreditar na evolução, na vida após a morte. Eles fazem as pessoas acreditar que a lei de Deus não vale mais. Eles fazem a pessoa acreditar que a palavra de Deus não é inspirada. Eles fazem as pessoas acreditar que não existe Deus, até que Ele mesmo não existe. Ele passa na mente das pessoas uma visão distorcida de quem Ele é, mas Ele é um anjo. E é um anjo que continua ainda com a beleza, certo? Porque Deus criou Ele um anjo perfeito. Então essa imagem que as pessoas pregam de Satanás, de diabo por aí, ela não existe. Mas Ele prefere que as pessoas tenham essa visão dele, para que elas não entendam como começou o grande conflito lá no céu. Ok? Então vamos ver esses 2 versos. 2 Coríntios 14 ao 15 diz: E não é de admirar, olha só que texto forte, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça. Os próprios ministros dele, os anjos que ele trouxe lá do céu, né, uma terça parte dos anjos. E o fim dele será conforme as suas obras. Então, olha só, o próprio Satanás, ele se transforma em anjo de luz, até porque ele é um anjo de luz. E os seus ministros, eles se transformam em ministros da justiça. Então, eles podem usar a palavra de Deus de forma distorcida, né, eles podem atuar como pessoas que falam a verdade, eles podem personificar pessoas, entendeu? Até pessoas que já morreram também. Tudo isso é obra de Satanás, do diabo. São coisas que Deus não determinou. Mas é Lúcifer e sua hoste de demônios aqui nessa terra que atuam para enganar as pessoas, certo? Vamos ver mais um verso. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, olha só. Tudo isso aí, né, quem faz é quem? É o próprio inimigo. A estratégia do inimigo é enganar o ser humano. Como é que ele faz isso? Ele mistura verdade, né, com mentira. E aí ele faz parecer que a verdade, que a mentira é verdade. Olha que coisa, né? Então, como ele é o Deus desse mundo, e lá em 2 Coríntios 4 diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Quem são os incrédulos? Aqueles que não creem em Deus, que não creem que Deus é criador, né? Que essa palavra é inspirada, aqueles que não creem na lei de Deus, aqueles que não creem que Jesus vai voltar, esses são os incrédulos. E a palavra de Deus diz que Satanás cega o entendimento dos incrédulos, para que não pensem, não estudem, não percebam, ok?
E aí o que é que acontece? A luz do Evangelho não resplandece na vida dessas pessoas e nem a glória de Cristo. E elas serão realmente enganadas. E elas não vão perceber que a mentira que Satanás prega como verdade seja mentira. Porque a mente delas estão cegas. Cegas, totalmente cegas. Existe um verso que muitos vão dizer quando Jesus voltar, vão dizer: Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em seu nome, fizemos milagres. E aí Jesus vai fazer: olha, eu não vos conheço. Entendeu? Por quê? Porque essas pessoas, elas vão ser usadas pelo inimigo. Nós precisamos entender a estratégia do inimigo. Olha só. Contudo, ainda que nós, ou mesmo um anjo do céu, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Isso está em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Então, mesmo que apareça um anjo, né, pregando o evangelho, mas se essa pregação desse evangelho for diferente daquilo que já foi anunciado pelos profetas, pelo servo de Deus, pelos discípulos, pelo próprio Jesus Cristo, esse deve ser considerado maldito. Certo? É isso que a palavra de Deus diz. E Satanás, ele usa a mão desse engano, dessa estratégia, né, misturando a verdade com a mentira, enganando as pessoas. Assim como ele tentou fazer com muitos, tentou fazer com Jesus. Então, respondendo a pergunta 8, transformando-se em anjo de luz e realizando sinais e prodígios. É assim que Satanás tem enganado muitas pessoas. E também a gente pode colocar aqui, transformando a mentira em verdade. É isso que Satanás usa. Precisamos ter cuidado, porque ele é um anjo poderoso e com capacidade imensa. Ele conhece um pouco da tua história, ele sabe onde você é fraco, onde você é forte. Então ele vai atuar naquilo que ele sabe que você não é capaz de vencer. Você só consegue vencer se você tiver a ajuda de Deus. Se você for revestido com o sangue do Cordeiro. Se você aceitar o sacrifício de Jesus Cristo e o plano da redenção. A penúltima pergunta, que é a 9, diz o seguinte: contra quem o inimigo está especialmente irado em nossos dias? Verdade ou falso? Então existe um grupo de pessoas que Satanás odeia. Ele tem raiva. Se ele pudesse destruir, ele destruiria de forma instantânea. Certo? Ele não está satisfeito com esse povo. Nós vamos ler aqui Gênesis, Apocalipse, capítulo 12, verso 12 a 17. Diz assim, 12 e 17. Portanto, celebrem-nos o céu e os que neles habitam. Verso 12. Mas ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós. Ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Então, olha só que verso forte isso aqui, né? Diz que Satanás desceu para a terra e que ele está furioso. Furioso. Por quê? Porque ele sabe que pouco tempo resta para ele. Não tem muito tempo. Então, ele precisa destruir o máximo de pessoas. Ele precisa fazer que o máximo de pessoas não acredite na volta de Jesus, na palavra de Deus, no Espírito Santo, no trono de Deus, na verdade da criação, enfim. Ele não quer que ninguém acredite em nada referente àquilo que Deus declarou em sua palavra. Então ele está vindo para destruir porque pouco tempo lhe resta. Agora olha só o que diz o verso 17. O dragão aliou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra os restantes de sua descendência, os que obedecem os mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então olha, tem umas coisas importantes aqui. Então ele sai para guerrear, ou ele está irado contra a mulher. Mulher, em Apocalipse, significa igreja. Ok? Isso é outra lição que nós vamos fazer. Então, ele está furioso contra a igreja. Ou seja, quem é a igreja? São aqueles que guardam os mandamentos de Deus.
Poxa, os mandamentos de Deus, que mandamentos? Mas as pessoas não dizem que esses mandamentos não existem mais? Que eu não tenho que guardar? E aí? Mas ele está irado contra um povo que guarda os mandamentos de Deus. E aqui diz também o seguinte: e se mantém fiel ao testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. O Espírito de profecia foi o que foi dado aos profetas, né? Que foram iluminados e inspirados a ponto de criarem a palavra de Deus. E dentro da palavra de Deus nós temos as profecias que apontam para o Cordeiro de Deus, que aponta para a Nova Jerusalém, que aponta para a volta de Jesus, que aponta para o fim do grande conflito e a destruição de Satanás. Certo? A palavra de Deus diz que não havendo profecia o povo se corrompe. E a palavra de Deus também diz que os sábios e entendidos são aqueles que entendem a ciência profética. Certo? Então, esse é o testemunho do povo de Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Então você precisa entender as profecias. Uma coisa que o diabo quer é que você não entenda as profecias, porque elas apontam para a volta de Jesus. Simples assim. Certo? Muito simples. A ira do inimigo sempre se voltou contra os fiéis de Deus. Contra aqueles que amam, né? Que amam a Deus. E a Bíblia declara que especificamente nesse tempo do fim, haverá aqueles que vão permanecer fiéis à orientação divina. Eles não vão se entregar às mentiras, às fábulas do inimigo, né? E eles não vão se importar com o que as pessoas pensam, né? Se eles guardam sábado, se eles andam com a Bíblia na mão, eles não vão se importar. Deus está chamando pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos a deixarem de lado as ideias, né, preconceituosas sobre a Bíblia e convidam a todos para se unirem, né, a seu povo nesses últimos dias. Então, precisamos tomar nossa decisão, né? Você vai querer ficar do lado do povo que o inimigo está irado? Esse povo que o inimigo está irado é o povo que recebe o refúgio, o abrigo de Deus e a proteção de toda a hoste celestial. Então você tem que decidir de que lado você vai ficar. Olha só, veja aqui. De que lado você vai ficar? Você tem que decidir de que lado você vai ficar. Respondendo então a pergunta, né? Então a gente já leu o verso. Por isso festejar o céu e vós que neles habitais, aí da terra e do mar, pois desceu o diabo, ele está irado, né? E pouco tempo lhe resta. E Apocalipse 2,17 diz: irou-se o dragão contra a mulher, foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Né? Então a gente já deu uma explicação sobre isso. Vamos dar agora aqui responder essa questão. Né? Então, a primeira questão ali é F, né? É falso, contra aqueles que não seguem os mandamentos de algum. Será que Satanás está irado contra essas pessoas? Isso não é verdade, né? Contra aqueles que seguem os 10 mandamentos, isso é uma verdade. Contra aqueles que escolhem alguns mandamentos para obedecer, isso é falso. Certo? Então não tem nada a ver. Então vamos agora para a última pergunta. Como nos é possível vencer Satanás? Então existe uma forma de vencer Satanás. Primeiro, a gente precisa aceitar Jesus, entregar a vida a Jesus, buscar, estudar a palavra de Deus, orar. Mas Efésios capítulo 10 ao 18 diz algumas coisas importantes. Vamos lá. Quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha, eu preciso me revestir da armadura de Deus. Que armadura é essa? Essa armadura vai me proteger para que eu fique firme contra as ciladas do diabo, e as ciladas dele são muitas, certo? Porque nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades e contra os dominadores deste mundo tenebroso, e contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pesado isso aqui, entendeu? Observe que sua luta ela é uma luta realmente que envolve um grande conflito entre Satanás e Jesus Cristo. Ok? Então nossa luta realmente é algo que envolve algo muito maior do que a gente imagina.
Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então olha só que texto poderoso, né? Esse texto de Efésios 6, 10 ao 18, realmente revela algo que nós devemos praticar para que a gente possa vencer as ciladas do diabo. Então, depois que o pecado entrou no mundo, nós adquirimos a natureza má. Essa é a grande realidade. E hoje nós lutamos contra as forças espirituais do mal. E não é fácil, né? A gente, com tendências pecaminosas, vencer. Conforme nós lemos em Efésios 6:10, nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, e sim contra os principados e potestades e contra as forças espirituais do mal. Então as Escrituras declaram que neste conflito entre o bem e o mal, só seremos vencedores se usarmos a armadura divina e lutarmos de forma corajosa. Certo? E aí, você quer vestir essa armadura? Está esperando o quê? Vai continuar dizendo não a Jesus Cristo? Você precisa tomar sua decisão hoje. Decida vestir a armadura de Deus. Chega de ser enganado pelo pai da mentira, pelo aquele que é homicida, por aquele que espalhou mentiras no céu, mentiras nesse mundo. Chega de ser enganado por aquele que não quer que você tenha vida eterna e nem veja Jesus voltar. Hoje Jesus Cristo está te fazendo um convite para que você realmente tome a decisão ao lado dele. Vamos lá. Revestindo-os de toda a armadura de Deus, tendo o escudo da fé, seguindo a palavra de Deus e orando em todo tempo. Amém? Que estudo, né? No céu nós vamos saber todos os detalhes e os mistérios de como o pecado começou na vida de Lúcifer. Nós temos apenas uma pálida ideia baseada naquilo que Deus nos deixou, para entender como esse anjo se tornou Satanás. Mas lá no céu, Deus vai revelar todos os mistérios. E eu quero estar lá, e você? Deus está te convidando para fazer parte dessa família, certo? Então você precisa tomar essa decisão ao lado dele. Vamos então recapitular? Lúcifer era um anjo de luz e quis tomar o lugar de Deus, a gente sabe, né? A gente aprendeu isso. Eva foi enganada pela serpente, o mal se originou no céu, lá com Lúcifer, né? A gente aprendeu aqui no início da lição. No coração de um anjo livre e não com Deus. Livre porque ele tinha liberdade de escolher. Então, respondendo aquela pergunta inicial, a maldade desse mundo não tem nada a ver com Deus, né? Então está clara. Não tem nada a ver com 1 João 4,8 que diz que Deus é amor. Mas tem a ver com Lúcifer. Ele que iniciou esse projeto de maldade e de destruição no céu e aqui na terra. Lúcifer cometeu iniquidade, que é a desobediência à lei de Deus. A gente aprendeu também, né? Ele enganou os anjos e tem enganado muitos através de sinais e prodígios. Sua ira é contra os que seguem os mandamentos de Deus. A gente viu lá em Apocalipse. Então espero que você tenha entendido essa lição. Agora você precisa tomar sua decisão, seu compromisso de fé, né? Você crê que o mal surgiu com um anjo criado perfeito, que se rebelou contra Deus? Você vai marcar aí, né? Colocar aí um xizinho. Nós aprendemos que, e é assim que a Bíblia ensina, que a maldade começou com Lúcifer. Segundo ponto que você tem que marcar, no grande conflito entre o bem e o mal, quero ficar ao lado de Deus e sua palavra, com certeza. Temos que ficar do lado de Jesus Cristo, de Deus,
né? Porque Lúcifer quer a nossa destruição, quer a nossa morte, quer o mal da nossa casa, da nossa família, deste mundo, dos céus, de todo o governo de Deus, do próprio Jesus Cristo. Então ele, o tempo todo, ele atuou para fazer com que o povo de Deus se fracassasse. Então nós não podemos ficar nessa guerra entre o conflito entre o bem e o mal, ficar do lado dele. Precisamos ficar do lado de quem? De Deus e sua palavra. E a última pergunta, a última decisão sua é: desejo me revestir de toda a armadura de Deus e seguir suas orientações? Lemos ali, né, em Efésios, capítulo 6, 10 ao 18, que precisamos usar a armadura de Deus, ter o escudo da fé, a palavra de Deus, enfim, está ali descrito tudo aquilo que nós precisamos para vencer as ciladas do inimigo. Então anota tudo isso aí, faz tua oração de compromisso para que Deus possa aí te abençoar. Vamos fazer mais oração por isso então? Deus, que essas decisões tomadas aqui sejam verdadeiras, que possamos entregar o coração a Ti, para que assim o Senhor possa nos ajudar a vencer as ciladas do inimigo. Não deixe que ele coloque mentiras na nossa mente, mas que a sua palavra seja a nossa única regra de fé. Nos abençoe e obrigado pelo esse estudo que tivemos hoje, porque nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém? Que bom que você tomou essa decisão. Ok? Então que Deus te abençoe grandemente. Próximo estudo, nós vamos falar sobre um assunto muito importante também, que é o plano da salvação. O plano que Lúcifer não sabia. E ali nós vamos entender como nós podemos ser bom diante de Deus. Será que eu consigo ser bom diante de Deus? Como posso apagar o meu passado do mal, ou seja, meus pecados? Como posso ser apresentado sem culpa diante dele? Como posso ser salvo? Então, o próximo estudo nos mostrará a resposta bíblica para uma vida cristã vitoriosa. E a vida cristã vitoriosa está no plano da salvação, que nós vamos estudar com detalhes no próximo estudo. Porque está escrito: não só do pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus.